Da ordem, bons momentos, momentos importantes, relevantes para a história e outros momentos nem tanto. Algumas falhas naturais do fato de que as instituições, elas são uma ficção. Elas não existem sem as pessoas, são as pessoas que fazem as instituições ter vida. Então, quando uma instituição, independentemente de ser OAB, pode ser um poder, ela atua bem ou mal de acordo com quem está no comando. Então, a ordem tem bons momentos, momentos relevantíssimos para a história do Brasil, mas tem outros que são lamentáveis, não só no plano local, como no plano nacional. Eu digo local não só na seccional do Maranhão, mas em qualquer uma outra seccional do Brasil. Nós temos momentos tristes, lamentáveis, mas que servem de referência para que a gente tente mudar. A participação da OAB na campanha da Constituinte teve uma participação muito importante nesse processo, como parte integrante da campanha nacional. A OAB Nacional, à época, sob o comando do presidente Herman Baeto, depois o Márcio Tomás Bastos, eles eram líderes que conseguiram a participação, a adesão de todos os presidentes de seccionais praticamente. Então foi uma campanha muito importante para o Brasil, porque a ordem levou a discussão da Constituinte para todos os cantos do Brasil sobre os diversos temas. Então esse foi um momento muito importante, é do que eu posso dizer que eu vivenciei. E aqui no Maranhão, uma das coisas mais importantes que eu posso registrar é justamente, e coincidiu com o momento em que eu assumi, que era a violência que graçava na região de Imperatriz. Ali os assassinatos eram diários mesmo, e havia uma reação muito grande da população, uma reação, eu diria, quase que passiva e medo de tudo o que estava acontecendo. Então nós resolvemos enfrentar essa situação. Nós tínhamos assumido no começo do ano de 1985, e aí logo nesse ano resolvemos fazer um congresso, um seminário, um debate sobre a questão da violência em Imperatriz. Mas é importante ressaltar que isso foi possível também porque o presidente da subseção de Imperatriz era o doutor Oscar Gondim, que era um advogado muito corajoso. Então ele sozinho estava enfrentando essa questão lá na região. E aí nós resolvemos, por provocação dele, inclusive, enfrentar essa situação e fizemos um debate, começamos ali um debate forte sobre a questão da violência, e a repercussão foi tão significativa que o presidente nacional da Ordem se fez presente. Nós convidamos presidentes de outras seccionais, várias instituições, e ali foi decidido estender essa iniciativa para as cidades de Marabá e Araguaína, que fechava o chamado, um triângulo chamado Bico do Papagaio. Era justamente para o combate à violência. Então foi muito importante aquele momento. O próprio governo federal, o presidente José Sarney, então criou até um mutirão contra a violência. Então foram atos assim da ordem que eu repercuto de grande importância. Há outras situações locais, como a intervenção da ordem, quando houve uma ordem para a prisão de delegados. A ordem entrou para pacificar essa situação. De 85 a 89, naquela época, antes da Lei 8.906, o mandato era de 2 anos. Então nós fomos de 85 a 87, de 87 a 89. Aliás, essa reeleição nossa, eu acho que foi a única reeleição, pelo menos que eu conheço na história da OAB, que não houve disputa, só houve um consenso para a reeleição daquela diretoria e do conselho da gestão de 85 a 87. Veja só, essa é uma questão, eu digo, até delicada, porque
A provocação da Constituinte foi feita pela OAB num congresso em Recife. Em outros momentos também a OAB já vinha fazendo essa reivindicação. Quando eu assumi em 85, esse movimento já estava mais forte e, de fato, acabou sendo convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Houve até uma divergência à época, porque a ordem queria que fosse uma Assembleia exclusiva, que não fosse uma Assembleia congressual, porque a Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 88, não eram, digamos assim, de pessoas eleitas para fazer a Constituição, não. O próprio Congresso fez a Constituição, e no entendimento da ordem, pelo menos da maioria, eu pelo menos comungava com isso, com o presidente Baeta, o vice-presidente Márcio Tomás Bastos, no sentido de que tinha que haver uma eleição para o Constituinte, fazer a Constituição e daí sim eleger um Congresso. Por quê? Porque nós entendíamos que usar o Congresso para fazer uma Constituinte, ela iria atender mais a interesse de quem já estava ali e ia defender naturalmente a sua sardinha. Então, o que de alguma forma acabou acontecendo. Uma outra coisa também é que o presidente José Sarney, também muito bem intencionado, criou uma comissão de notáveis que foi combatida pela ordem. E eu me lembro muito bem, porque no dia da aprovação da convocação da Constituinte, o presidente Herman Baeta convocou todos os presidentes para comparecer a essa sessão em que estava lá o deputado Ulisses Guimarães, quando foi aprovada, contra a vontade do projeto da ordem, mas não se podia fazer nada, de alguma forma era um passo que nós tínhamos que aceitar. E a partir daí passou-se a discutir pontualmente em todo o país, e isso todos os presidentes participavam, havia uma movimentação da própria ordem e convidando sempre outras instituições para participar dos eventos da ordem e a ordem dos eventos das instituições no debate de todas as questões que estavam sendo tratadas na Constituição. Então, a Ordem dos Advogados teve uma atuação muito importante nesse processo. E eu fico até, de alguma forma, lisonjeado em relação à conduta ao trabalho da ordem, porque a véspera da Constituição, da promulgação da Constituição, que foi em 1988, em Porto Alegre, o presidente Márcio tinha me distinguido com o convite para falar em nome dos presidentes. E o meu discurso naquela época foi crítico. Foi crítico porque eu entendia particularmente, e isso está no meu discurso, está nos anais da conferência, onde eu entendia que aquela promulgação da Constituição, com o discurso que foi feito, era uma transferência de responsabilidade. Por quê? Porque era dito, e aí tinha o Jornal da Constituinte, estava lá, que a Constituição estava pronta e agora era com o povo. Ora, isso para mim é um discurso demagógico. Por quê? Porque se o povo não conseguiu colocar toda a sua vontade na Constituição, havia mais a vontade de alguns interesses, como é que você vai dizer que um povo que não tinha educação, um povo que não tem saúde, um povo que não tem infraestrutura, que continua com toda essa deficiência até hoje, como é que você faz uma Constituição e vai dizer que agora é com o povo? Uma Constituição que estava viciada pela falta de regulamentação de vários dispositivos, uma Constituição que detalhava coisas que não eram necessárias ser detalhadas na Constituição. Aquilo eram coisas para uma norma infraconstitucional. Então, a nossa Constituição, daí porque ela passou a ser emendada de todas as formas possíveis. Então, essa é uma crítica pessoal, não é uma crítica da ordem, é uma crítica minha, mas eu, em todos os momentos que eu tinha oportunidade, eu manifestava a minha opinião e continuo me manifestando como agora sobre isso. Mas a atuação da ordem foi impecável nesse momento em que ela não só promoveu debates, como participou de todos os debates dos quais ela era convidada e também tinha iniciativas sobre o andamento da Constituinte. Cumprir a sua finalidade.
eu vejo que a ordem, de alguns anos para cá, e o ex-ministro, advogado, Miguel Seabra Fagundes, que é um advogado muito atuante junto ao Conselho da Secção da Ordem dos Advogados do Brasil, ele fez uma crítica, não uma crítica, mas uma advertência, e depois ela veio a se confirmar quando ele disse que no momento em que nós saímos daquele regime, que era conhecido como regime militar, ou alguns chamavam de ditadura, que foi aquele período até o final, o último general comandando a presidência da República, que depois assumiu o presidente Sarney, ele dizia que a ordem estava correndo risco de se perder. Por quê? Porque aquela situação, a própria situação da Constituinte, era um alvo que a ordem buscava. E com tudo isso, a ordem ganhou um prestígio muito grande. E alguns dirigentes não souberam lidar com isso. E em vez de continuar fazendo com que aquele prestígio da ordem fosse colocado a serviço das reivindicações da sociedade, do cumprimento da própria Constituição, que é a finalidade da ordem, desviaram essa finalidade e alguns passaram a usar a instituição em proveito pessoal para tráfico de influência, captação de clientela. Então isso é muito triste. Isso é muito triste porque desvia a finalidade da ordem, que era a preocupação do Miguel Seabra Fagundes, que, aliás, nós tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui algumas vezes. Então, essa que é a minha tristeza. É a minha tristeza de ver a ordem sendo, não raras vezes, usada para atender interesse de uma ou outra pessoa, quando ela é uma instituição que deve estar a serviço da comunidade. É interessante observar que a Lei 4.215, quando fala das finalidades da ordem, ela dizia primeiro que a ordem tinha a finalidade de fiscalizar a atuação do advogado, de disciplinar o advogado, e depois defender a Constituição e o Estado de Direito. Com a Lei 8.906 houve uma inversão, quer dizer, a ordem ficou bem claro que era para defender a Constituição, defender o Estado democrático, aí foi acrescentado de direito, porque esse acréscimo era necessário, porque quando você diz defender um Estado de direito, você pode defender qualquer Estado de direito, seja ele qual for. Uma ditadura é um Estado de direito, porque é estabelecida uma norma ali nesse entendimento de que direito é norma, que não é o meu entendimento, mas que é o entendimento generalizado. Então foi acrescentado na Lei 8.906 essa palavra, Estado de Direito Democrático. Então essa é a finalidade principal da ordem. Então você tem, não só na lei, como você tem no estatuto, o comportamento do advogado. Então o advogado não poderia entrar com uma petição faltando com a verdade. Ele não está cumprindo com o juramento que ele fez quando assumiu. Então é uma questão de conduta pessoal. Nós, advogados, não podemos estar apontando o dedo para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para qualquer outra instituição, um parlamentar, um chefe de executivo, se nós mesmos não estamos fazendo a nossa parte. Então esse é o meu entendimento. Então você, quando me convidou para esta entrevista, até perguntou assim, qual seria a palavra que representaria a ordem. Eu lhe diria que a palavra seria caminho. A ordem é um caminho, para o bem ou para o mal. Depende de quem está no comando. E depende também de cada advogado. Porque aquela história, veja as eleições. Nós não podemos criticar o eleitor na eleição partidária que vende o seu voto, se nós na ordem também, ao eleger uma diretoria, estamos fazendo a mesma coisa. Então, é uma questão de conduta, entendeu? De compatibilidade, entendeu? Eu não posso, é uma conduta contraditória. Então, é importante, porque a ordem, ela não é a diretoria, ela não é o conselho, ela é todos os advogados.
Claro, o comando é da diretoria, é do conselho, é dos órgãos que a integram. Se fala, pensa-se assim de uma administração que é o presidente. Aí nós estamos falando do presidente Carlos Nino, não é? Mas na verdade o presidente, ele, pelo menos na nossa administração, ele é apenas o presidente. A ordem, ela funcionou, por exemplo, e eu tenho muito orgulho mesmo de receber muitas avaliações positivas sobre aquele período, mas o mérito não é meu. O mérito é daquelas pessoas que estavam no conselho comigo naquela época. Porque quando nós assumimos a ordem, em 85, a ordem tinha só uma subseção, que era aquela de Imperatriz, e que tinha uma atuação muito mais ampla do que a própria seccional, por algumas razões que não vale a pena aqui analisar. O certo é que essa era a situação da ordem. A ordem não tinha 50 anos e não tinha uma sede própria. Então, nós, logo no começo também do mandato, tratamos de adquirir uma sede própria, que foi uma casa ali na Rua do Alecrim, que foi a primeira sede própria da Ordem dos Advogados. Uma outra coisa também foi nos preocuparmos com a qualidade dos alunos do curso de Direito, né, do próprio curso de Direito. Então, com relação à casa, eu faço questão de dizer para vocês, quando nós adquirimos a casa, era uma casa a ser reformada. Então, nós contamos com a ajuda de duas pessoas, dois conselheiros, o doutor Zé Caldas Góes, que veio ser presidente depois, e o doutor Dilmar Martins. Eu confesso a você que nunca fui na casa até a inauguração. Por quê? Porque eles dois assumiram isso. Então, veja, são duas pessoas que de abril praticamente até dezembro trabalharam intensamente na condução da reforma daquela que veio ser a primeira sede da ordem. Também eu devo registrar aqui a atuação do secretário, que depois veio ser conselheiro federal, o doutor Zé Antônio Almeida, que também veio ser presidente depois. E nós, na questão do ensino, nós ficamos preocupados quando a universidade ia fechar o estágio dos alunos do curso de Direito. Então nós procuramos o reitor, que era o doutor Zé Maria Cabral Marques, e dissemos que íamos assumir. E assumimos esse ônus em troca de algumas cadeiras que ele colocou no nosso auditório, que aqui nós tínhamos adquirido a casa. E com isso nós criamos também o serviço de orientação jurídica. O que era? Era um espaço onde nós recebíamos alunos do curso de Direito para que eles dessem atendimento às pessoas carentes assistidas por advogados. E aí foi um trabalho feito pelo Dr. Roque Pires Macatrão. Então você está vendo que tudo isso que apareceu como trabalho da minha gestão não foi um trabalho meu, foi um trabalho de conselheiros que fizeram isso. Então esse mérito nós devemos ao Dr. Roque Pires Macatrão, depois o Dr. Pinheiro, que foi um advogado que passou a auxiliá-lo. Então as pessoas carentes iam lá receber essa assistência. Houve, me lembro bem, até um dos cheques de um acidente que houve na Estrada de Ferro, quem entregou o cheque foi o presidente do Tribunal de Justiça, que foi a OAB entregar. Então veja como era um trabalho que foi criado na nossa gestão e teve uma grande repercussão. Criamos também, demos assistência, condições para a criação da Caixa de Assistência dos Advogados, onde também o Dr. Roque Macatrão criou o primeiro ambulatório, tinha um médico para atender aos advogados, às advogadas. Então, esses são alguns registros que eu faço questão de fazer, mas voltando à questão da violência, também depois a própria Conselho Federal publicou uma ordem, e também nos preocupamos com a interiorização da ordem, porque só tinha uma subseção. Então criamos a subseção de Balsas, inclusive na criação da subseção de Balsas, o governador Luiz Rocha, que era de Balsas, veio para a sessão, nessa sede própria que já era ali na Rua do Alecrim, e ele participou da sessão de criação da subseção de Balsas, criamos a subseção de Caxias, criamos a subseção de Bacabal, e ali as pessoas, são muitas as pessoas que eu gostaria de registrar, de atribuir a elas, porque para não parecer
que foi o Cardolina, que foi o presidente que fez tudo isso que as pessoas se referem ao nosso mandato. Foram essas pessoas, o Jean Mendes Calado dando atendimento, assistência aos advogados na defesa das prerrogativas, o Jean Mendes Calado, doutor Fernando Mendonça, que hoje é juiz, doutor Josemar Pinheiro. Então nós tínhamos uma gama imensa de advogados que nos deram esse apoio e alguns, inclusive, tivemos a oportunidade de ter pessoas que eram críticas dentro do Conselho. Era importante porque é muito ruim você estar se cercando de pessoas que ficam batendo palma. É preciso que você tenha ao seu lado pessoas que estejam atentas, como tivemos o Dr. Kleber Moreira, que eu faço uma homenagem muito grande a ele, pelo respeito que eu tenho a ele, pela contribuição que ele dava, exatamente por chamar a atenção muitas vezes para determinados aspectos que às vezes a gente, na empolgação, passava. O doutor Fernando Macieira, que foi também membro do Conselho, doutor Fernando Belfort, doutora Malva Batista. Então, uma gama imensa, doutor José Maria Alves da Silva. Eu passaria aqui muito tempo para registrar e eu lhe agradeço a sua tolerância aí nesse registro.